Bom, pessoal, dando continuidade ao nosso conteúdo, agora vamos falar do índice par. O que é o índice par? Diz assim, ó, que se n é par, para todo número real positivo, a gente encontra duas raízes. Mas tem um porém. Dentro deste primeiro momento, a gente vai estudar apenas uma única raiz, ou seja, um único resultado. Por quê? Porque se eu pegar e tirar a raiz quadrada de 81, eu chego à conclusão que a raiz quadrada de 81 é 9, não é isso? Mas, se eu parar e pensar naquilo que eu escrevi anteriormente para vocês, que b elevado a n dá o a, ou seja, dá 81, eu poderia pensar que 3 elevado ao quadrado dá 9, mas que menos 3 elevado ao quadrado também dá 9. Por quê? Expoente par, base negativa, resultado positivo. Então, eu tenho condições de escrever dessas duas formas o 9. No entanto, nesta primeira parte de radicais, que a gente vai estudar, a gente vai apenas utilizar o positivo, ou seja, eu vou apenas utilizar uma das raízes. Eu não vou colocar aqui na frente mais e menos, vai ser apenas um resultado. Agora, se estivesse escrito assim, ó, menos raiz quadrada de 81, daí sim eu vou usar este menos, porque este menos ele está antes da raiz, é menos raiz quadrada de 81. Então, logo, eu vou escrever menos 9, certo? Isto daqui, no momento, não vai valer para nós. A gente vai apenas se preocupar com uma única resposta. E esta única resposta seria o positivo. Então, aqui, a raiz quadrada de 81 é 9. Agora, se eu tivesse escrito por fora da raiz esse sinalzinho de menos, daí sim eu vou utilizar ele. Isto daqui é válido e isto daqui é válido. Isto a gente não vai validar agora. Não nos interessa neste momento. Apenas o resultado positivo. Logo, raiz quadrada de 81 é 9, tá? Raiz sexta de 64. Como eu vou saber? Decompondo este número em fatores primos. Daí eu vou chegar à conclusão que 64 é a mesma coisa que eu escrever 2 na sexta. Que a gente já aprendeu. Daí aqui eu simplifico, me sobra o 2. Esta é a resposta, certo? Raiz sexta de 64 é 2. Então, isso é quando é índice par. Pode ser aqui 2, 4, 6, 8, 10, só par. Serve essa regra aqui. Sempre uma única resposta, a positiva, a não ser que eu tenha um sinal de menos na frente do meu radical. Daí eu coloco ele. Atenção! Por que atenção? Porque dentro deste índice par existe uma regrinha que eu tenho que ter muito cuidado. Por exemplo, se está escrito lá para vocês assim, ó, raiz quadrada de menos 144. Hoje, neste momento, né, não existe, eu não gosto de usar a palavra não existe. O correto seria não se define. Por quê? Porque existe sim, mas isso lá nos números complexos, não hoje dentro do que a gente está estudando aqui. Então, raiz quadrada de menos 144, vamos parar para pensar nisso daqui de novo, ó. B elevado a n igual a A. Que número elevado ao quadrado me resultaria em menos 144? Vamos pensar aqui, ó. Se eu botar lá menos 12 ao quadrado, vai dar 144. Positivo. Se eu botar aqui 12 ao quadrado, vai dar 144. Positivo. Não é o mesmo valor que está aqui. Então, toda vez que o meu índice é par, tá? Não consigo tirar a raiz deste número. Então, qual vai ser a resposta disso? Se cair isso numa prova, como eu vou responder isso? Você pode responder assim, com esse ezinho virado, tá?
Ou pode escrever, não se define raiz nos reais. Então, isto é o índice par. Eu só consigo tirar a raiz quando o meu radicando é positivo. Eu só consigo tirar a raiz no índice par, quando eu tiver qualquer par aqui, ó, no meu índice, de número positivo. Quando ele for negativo, não se define raiz nos reais. Ou eu uso este ezinho virado. Bom, agora nós vamos para o índice ímpar. No índice ímpar fala o seguinte, se n é ímpar, cada número real tem apenas uma única raiz. O que isso quer dizer? Se estiver escrito raiz cúbica de 27, eu vou pensar qual é o número que é elevado ao cubo da 27. Eu vou fazer a decomposição em fatores primos. 27, quem é o número divisível por 27? 3. 27 por 3, 9. 9 por 3, 3. Então, eu vou chegar à conclusão que 27 é a mesma coisa que 3 elevado ao cubo. Eu simplifico aqui, o que me sobra? 3. Esta é a resposta de raiz cúbica de 27. Agora, poderia estar escrito assim, raiz cúbica de menos 27. Daí eu tenho que lembrar lá da potência, que número elevado ao cubo me resulta em menos 27. Bom, eu já sei que 3 elevado ao cubo dá 27. Mas eu também aprendi já que menos 3 elevado ao cubo também dá 27. E eu simplifico aqui, resulta em menos 3. Diferente do índice par. O índice par eu sempre vou ter uma única, ou seja, eu tenho a possibilidade de duas respostas no índice par, mas eu vou utilizar apenas a positiva. Agora, quando é ímpar, se ele estiver negativo aqui dentro, radicando, ó, o meu resultado vai ser negativo quando o índice for ímpar. Então, toda vez que o meu índice é ímpar, meu radicando é negativo, a minha resposta vai ser negativa. Quando o meu índice é ímpar e o meu radicando é positivo, a minha resposta vai ser positiva. Outro exemplo, raiz quinta de 32. Que número elevado à quinta potência resulta em 32? Eu tenho certeza que todo mundo sabe, nem precisa fazer a decomposição, que deve lembrar do conteúdo anterior, ou se não lembrar, faz a decomposição, vai chegar a resposta de 2. E agora, a raiz quinta de menos 32 é quanto? Bom, se o meu radicando é negativo e o índice é ímpar, a minha resposta vai ser negativa. Logo, aqui vai ser menos 2. Outro exemplo, raiz cúbica de 1000. Eu sei, porque eu estudei no conteúdo anterior, que quando envolve 100, 1000, 10.000 e assim vai, a minha base sempre vai ser 10. Então, eu sei que aqui vai ser 10. Por quê? Porque o meu expoente, aqui, ó, vai ser 3. Porque 10 elevado ao cubo dá 1000. Não é isso? Eu não tenho 3 zeros aqui. Esses 3 zeros é como se fosse o expoente do meu 10 que eu tenho ali dentro. Logo, raiz cúbica de 1000 é 10. Por que mesmo? Porque 10 elevado ao cubo dá 1000. Raiz cúbica de menos 1000. Bom, se o meu radicando é negativo e o meu índice é ímpar, a minha resposta vai ser negativa. Logo, se tem 3 zeros aqui, vai fechar aqui, ó, porque menos 10 elevado ao cubo vai ser menos 1000. É só vocês fazer a continha lá, a prova real daquilo que eu escrevi antes, ó. B elevado a n tem que ser igual a A. Quem é o meu B aqui? Menos 10. Quem é o meu n aqui? 3. Então, eu não vou fazer menos 10 vezes menos 10 vezes menos 10. Então, eu vou ter um resultado negativo. Eu vou botar o 1. Quantos zeros eu vou botar? 3. Por quê? Porque o meu expoente é 3. Então, isso é a prova real disso, tá? É a operação inversa. Dando continuidade, vamos falar do radical nulo, tá? O radical nulo quer dizer, eu vou tirar a raiz décima de 0.
qual o número, né, elevado a 10 que vai resultar em zero? O próprio zero. Então, o radicando nulo é só por um conhecimento de vocês, que toda raiz de zero, indiferente do índice aqui, do valor que eu tiver em n, sempre vai ser zero. Um exemplo aqui, tá? Raiz oitava de zero. Que número elevado a 8 vai me resultar em zero? O próprio zero. Por quê? Porque 0 elevado a 8 é zero. Não é 8 elevado a zero, é 0 elevado a 8. Então, isso é diferente disso daqui, tá vendo? Aqui é 8 elevado a zero, aqui é 0 elevado a 8. Então, aqui daria 1, aqui dá 0. Então, a raiz de qualquer índice, né, indiferente do índice, de 0, sempre o meu resultado será 0. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero vocês no próximo vídeo, onde darei continuidade. E quem ainda não se inscreveu, que se inscreva. E até lá!